O ar era denso, um véu acinzentado que pairava sobre as ruínas da outrora vibrante metrópole. Anya, com seus olhos fixos no horizonte enevoado, apertava o botão do rádio amador, esperando, como sempre, um sinal de vida além das paredes protetoras da redoma Ômega. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo zumbido constante dos filtros de ar da redoma e o bip compassado dos equipamentos médicos no laboratório improvisado. Anya era uma das poucas imunologistas que sobreviveram ao grande colapso, o dia em que a Oblivio se abateu sobre o mundo. Ela se lembrava da histeria, dos hospitais superlotados, da perplexidade dos médicos diante de doenças banais que se tornavam letais em questão de horas. Gripe, pneumonia, infecções cutâneas, todas se transformaram em sentenças de morte. O sistema imunológico, a intrincada rede de defesa que protege o corpo contra invasores, havia entrado em colapso. Dentro da redoma Ômega, Anya e sua equipe lutavam contra o tempo. O microscópio eletrônico revelava um cenário desolador: neutrófilos. As primeiras células de defesa a responder a uma infecção vagavam sem rumo na corrente sanguínea, ignorando os sinais químicos de socorro enviados por tecidos danificados. Veja isso, Dr. Chen. Neutrófilos em contato direto com Streptococcus pneumoniae e nada. Sem fagocitose, sem explosão respiratória. É como se tivessem esquecido o que são. A falha dos neutrófilos era apenas a ponta do iceberg. As células dendríticas, sentinelas cruciais do sistema imune, não mais apresentavam antígenos aos linfócitos T, impedindo o início da resposta adaptativa. O sistema do complemento, uma cascata de proteínas que destroem patógenos e inflamam tecidos, estava inerte, suas vias clássica, alternativa e das lectinas silenciosas. Estamos vendo pacientes sucumbirem a infecções fúngicas oportunistas, Cândida, Aspergillus. Seus sistemas imunes simplesmente não reagem. A ausência de resposta inflamatória era especialmente alarmante. Lesões, que normalmente desencadeariam uma cascata de eventos inflamatórios para reparar tecidos e combater infecções, permaneciam dormentes, tornando-se focos de infecção crônica. A inflamação, outrora vista como um incômodo, agora era reconhecida como um componente vital da defesa do organismo. A equipe de Anya percebeu que a Oblivio não apenas desativava o sistema imunológico, mas também interrompia sua capacidade de aprender e se adaptar. A imunidade adaptativa, que permite ao corpo reconhecer e responder a patógenos específicos, estava completamente comprometida. Linfócitos B, responsáveis pela produção de anticorpos, permaneciam inativos, incapazes de reconhecer antígenos e iniciar a produção de anticorpos neutralizantes. Linfócitos T citotóxicos, as células assassinas que eliminam células infectadas por vírus, não respondiam aos sinais de células doentes, permitindo que vírus se replicassem sem controle. A situação era desesperadora. A redoma Ômega, com seus recursos limitados, era uma ilha de sanidade em um mar de caos imunológico. Anya sabia que precisavam descobrir como a Oblivio estava afetando o sistema imunológico e encontrar uma maneira de reverter seus efeitos antes que a humanidade fosse extinta por uma simples gripe. Os dias dentro da redoma Ômega se transformaram em uma rotina exaustiva de experimentos, análises de dados e debates acalorados. Anya e sua equipe estavam obcecados em entender os mecanismos moleculares pelos quais a Oblivio estava silenciando o sistema imunológico. Cada descoberta era recebida com uma mistura de esperança e desespero, pois a complexidade do problema se revelava a cada nova análise. Dr. Chen concentrou seus esforços em investigar o impacto da Oblivio nas células de memória,
a reserva estratégica do sistema imunológico. Em um organismo saudável, após uma infecção, algumas células B e T se diferenciam em células de memória, prontas para responder rapidamente caso o mesmo patógeno ataque novamente. No entanto, em amostras de sangue coletadas de sobreviventes expostos ao oblívio, Dr. Chen encontrou algo perturbador: a completa ausência de células de memória. É como se a oblívio apagasse a memória imunológica. As células B de memória, que deveriam estar prontas para produzir anticorpos específicos, simplesmente desapareceram. As células T de memória, que orquestram a resposta imune em encontros subsequentes com o mesmo patógeno, também sumiram. Essa descoberta explicava por que pessoas que já haviam sido vacinadas contra doenças como sarampo ou poliomielite estavam sucumbindo a essas mesmas infecções. A oblívio havia destruído a memória imunológica, tornando a humanidade vulnerável a doenças que já haviam sido erradicadas. Anya, por sua vez, investigava o impacto da oblívio nas moléculas de MHC, o complexo principal de histocompatibilidade, que são como antenas nas células que apresentam fragmentos de patógenos aos linfócitos T. As moléculas de MHC de classe 1 apresentam antígenos de dentro da célula, alertando os linfócitos T citotóxicos sobre células infectadas por vírus ou com mutações cancerosas. Já as moléculas de MHC de classe 2 apresentam antígenos de fora da célula, ativando os linfócitos T auxiliares que coordenam a resposta imune. Estamos vendo uma diminuição significativa na expressão de MHC de classe 1 e classe 2 em todas as células. Isso significa que as células infectadas não conseguem sinalizar para os linfócitos T citotóxicos, e os linfócitos T auxiliares não conseguem ser ativados pelas células apresentadoras de antígeno. Enquanto isso, Dr. Ramírez enfrentava um aumento alarmante de casos de sepse, uma resposta inflamatória descontrolada a uma infecção. Normalmente, o sistema imunológico orquestra uma resposta inflamatória localizada para combater a infecção. Mas em pacientes expostos ao oblívio, a inflamação se espalhava por todo o corpo, danificando órgãos e tecidos. Estamos vendo níveis absurdamente altos de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e IL-1-beta e IL-6. A cascata inflamatória está fora de controle, levando a choque séptico e falência múltipla de órgãos. A equipe de Anya começou a montar o quebra-cabeça. A oblívio parecia atacar o sistema imunológico em vários níveis, desativando as células de defesa inatas, destruindo a memória imunológica, comprometendo a apresentação de antígenos e desregulando a resposta inflamatória. A complexidade do problema era assustadora, mas Anya se recusava a perder a esperança.